Vamos lá, meus amigos. Vamos começar agora a nossa sexta aula, explicando aquelas duas frases que ficaram faltando, tá bom? Vamos dar uma olhada lá. Quando eu falo assim, o professor explicou a matéria, mas o aluno já soubera. Gente bonita, vou por parte. Olha só. Explicou a matéria. Isso aqui indica uma ação passada? Indica. Então, com certeza, isso aqui é um pretérito, pois ele indica uma ação passada. Aí quando eu falo, mas o aluno já soubera, isto aqui também indica uma ação passada, o que me dá certeza de que ele também é um pretérito. Então observe, o professor explicou a matéria, é uma ação que aconteceu no passado, mas o aluno já soubera, também é uma ação que aconteceu no passado. E tanto uma quanto a outra são ações que terminaram no passado. Começaram no passado e terminaram no passado. O que me dá certeza de que os dois pretéritos são concluídos. Ou seja, é perfeito aqui e é perfeito aqui. Só que quando você fala, o professor explicou a matéria, mas o aluno já soubera, essa ação aqui é uma ação que aconteceu antes dessa. Então, este camarada que está aqui, ele é mais pretérito, ou seja, ele é mais passado do que a que tem o verbo explicar. E, consequentemente, eu tenho um pretérito mais. Isso que é o pretérito mais que perfeito. Quando a gramática normativa fala assim, o pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a um outro momento passado. É óbvio, por quê? Você entende pelo nome. Quando você diz que o pretérito é mais que perfeito, você está dizendo que é uma ação passada, que ela é mais passada do que o outro. Então você concorda comigo? Por exemplo, se eu pegar um pretérito mais que perfeito, eu tenho como colocar o pretérito mais que perfeito ligado a um presente? Eu não tenho como. Não entendi onde você quer chegar. O que eu quero dizer é o seguinte, tem como eu falar isso daqui? Por exemplo, o professor explica a matéria, mas o aluno já soubera? Não, sabe por quê? Porque se eu for dizer que um é pretérito mais que perfeito, se eu disser que um é pretérito mais, que é mais pretérito, você concorda que o que eu quero dizer é que esta ação aqui, ela é mais passada do que outra, também passada. É por isso que eu não tenho como eu pegar o pretérito mais que perfeito e fazer com que ele seja conectado a um outro tempo que não seja o pretérito. Isso daqui, então, não tem como existir. Concorda comigo? Então, essa é a ideia. O que é o pretérito mais que perfeito? É uma ação que é mais passada do que o outro pretérito. Tranquilos. Agora, quando eu falo assim, eu estudava a todo momento, aprendia tudo o que era necessário. O que acontece aqui? Estudava a todo momento, aprendia tudo o que era necessário, é uma ação que é passada, e por esse motivo é um pretérito. Só que essa ação é uma ação pretérita contínua. E por esse motivo, eu tenho um pretérito que é o quê? Imperfeito. Beleza? A diferença do pretérito perfeito para o imperfeito é que o é passado concluído, o outro é passado não concluído. Vale lembrar que o mais que perfeito também é uma ação concluída. A diferença é que é mais pretérito, é anterior a um outro momento passado. Beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá. Bom. Questão 96. No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo indica que as ações do Tenente Souza eram habituais. Beleza, olha aqui. O emprego das formas verbais, ele já explicou aqui, ó, que é no pretérito imperfeito do indicativo. Indica que as ações do Tenente Souza eram habituais. Essa ideia de as ações do Tenente Souza, isso é besteira, né? Basta você associar isso daqui. Pretérito imperfeito, as ações eram habituais. Eram habituais? Sim.
tais hábitos acabam por caracterizar o personagem. E aí é óbvio que uma questão muito tranquila de você matar. Ele cobrou aqui a parte teórica sobre o significado do pretérito imperfeito. Beleza? Resposta certíssima. Vamos que vamos. 97. As formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no modo subjuntivo. Quando ele já faz a afirmação, é claro que fica mais fácil, né, galera? Foram empregadas no modo subjuntivo. Porque estão inseridas em segmento do texto que trata de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos. As formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no modo subjuntivo. Para que você usa o modo subjuntivo? Para você inserir um contexto com fatos incertos. Porque se fosse uma certeza, seria o quê? O modo indicativo. O subjuntivo é uma incerteza, é uma coisa que é provável de acontecer, é uma coisa hipotética. Então, beleza, resposta tá certíssima. É exatamente para isso que você usa o modo subjuntivo. Tranquilos? Bom, eu queria te dar uma dica aqui, para te ajudar a identificar se o modo é subjuntivo ou não. A gente vai falar nisso aqui agora. Olha só. Toda vez quando você pega e pensa no modo subjuntivo, você pensa nisso daqui. Fato incerto, fato provável, fato hipotético. Pode ser que uma questão, ela peça para você identificar se o verbo está no modo subjuntivo ou não. Se isso acontecer, você vai usar essa dica aqui. Ó. Você vai inserir o advérbio talvez. Olha só, o talvez, ele é um advérbio de dúvida. E por ele ser um advérbio de dúvida, o que você tem que entender? Se eu for usar o modo subjuntivo, eu não estou usando dúvida? Se você está usando dúvida, você pode ratificar se existe a dúvida usando essa palavra. Por exemplo, quando eu falo assim, o país deve priorizar investimentos que expandam a produção. Será que isso aqui é modo subjuntivo? Porque como é que eu posso fazer para confirmar? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, talvez expandam a produção. Talvez contribuam simultaneamente para o aumento. A ideia é o seguinte, olha, se fosse indicativo eu não conseguiria fazer isso, olha só. Pedir aquele material. Aí você, por exemplo, será que isso daqui é modo subjuntivo? Aí você, para confirmar se é o modo subjuntivo, independente de ser presente, passado ou futuro, se for modo subjuntivo tem que indicar dúvida. E a conjugação, se ela indicar dúvida, ela tem que admitir que você coloque o advérbio de dúvida, porque não tem nada mais lógico do que isso. Poxa, se eu colocar o advérbio de dúvida onde existe dúvida, a frase vai ter sentido. Concorda comigo? Agora, se eu colocar o advérbio de dúvida onde existe certeza, aí não tem o menor sentido. Vê se tem como. Eu poderia falar isso. Talvez pedir aquele material. Eu não posso colocar isso, correto? O que eu teria que falar? Talvez, perdão, eu pedi aquele material. O pedir, como ele indica um fato certo, ele é do modo subjuntivo? Não, ele é do modo indicativo. Eu poderia chegar aqui e pegar o talvez e colocar assim, ó, talvez peça aquele material, concorda? Se eu colocar talvez peça, aí já tem sentido. Se tem sentido, não tem nem para onde correr. Tem sentido com talvez, é sinônimo de subjuntivo. Essa dica que eu estou te dando para você inserir a palavra talvez, é só para você perceber que haverá situações em que eu não poderei usar, quando for certeza, ou seja, quando for indicativo. Haverá situações que eu conseguirei usar, quando for dúvida, ou seja, quando for subjuntivo. Se numa questão você precisar identificar se é o subjuntivo ou indicativo, você pode usar essa dica que vai dar certo sempre, tá? Daqui a pouco aparece uma questão e a gente fala sobre isso. Vamos lá. O emprego das formas verbais cheguemos, desapareçam e mantenham, indica a expressão de ações hipotéticas. Aí você tem que chegar aqui e interpretar.
Quando ele fala assim, indica a expressão de ações hipotéticas, se existe uma ação hipotética, é porque aqui ele está dizendo que existe o modo subjuntivo. Mas o desenvolvimento do texto permite coerentemente considerá-las assertivas e sem que se prejudique a correção gramatical em seus lugares, é possível empregar as formas chegamos, desaparecem e mantém. Aqui a gente vai poder usar aquela dica que eu acabei de explicar. Quer ver? Olha só. Se eu chegar aqui e colocar a palavra talvez, tem ou não tem sentido eu falar isso? Ó, talvez cheguemos lá. Posso ou não posso? Posso. Talvez cheguemos lá. Talvez desapareçam os estados. Talvez mantenham entre si relações equitativas. Eu tenho a ideia aqui de dúvida. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira situação. Mas ele já havia até afirmado, né? Que são ações hipotéticas. Eu estou confirmando que realmente ele é subjuntivo. Agora vamos tentar pegar o talvez e usar aqui. Eu posso chegar e falar, talvez chegamos lá? Não. Talvez desaparecem? Não. Talvez mantêm? Não. Eu posso falar talvez cheguemos, talvez desapareçam e talvez mantenham. Logo, aqui não cabe o talvez. Por não caber o talvez, o que aconteceu? Eu tirei a dúvida. E se eu retirei a dúvida, eu fiz com que saísse do modo subjuntivo. E se existe uma certeza, é porque os três aqui são do modo indicativo. E aí o que o examinador está pedindo para você fazer? No final das contas. Está pedindo para você mudar o verbo do modo subjuntivo para o modo indicativo. Você pode mudar o verbo do modo subjuntivo para o modo indicativo? Pode? Não, você não pode fazer isso. Consequentemente, a resposta está errada. Vamos que vamos. 99. Compreensão e interpretação de texto de gêneros variados. Aí é que a gente vai pegar essa parte aqui de interpretação. Você vai fazer as questões do CESP de interpretação, você tem alguns tipos de questões, né? Uma que pede para você identificar qual é a interpretação do texto, aquela ideia do retire do texto, como aconteceu aqui nessa questão, que você vai ter que realmente interpretar o texto, sem nenhum tipo de armadilha. Dentro da parte de compreensão e interpretação de textos, você vai precisar saber trabalhar com duas palavras que caem muito, infere-se e depreende-se, que eu vou explicar para você já já. Além disso, existem questões do CESP, na parte de interpretação, que pedem para você identificar se um texto é narrativo, descritivo ou dissertativo. E eu vou explicar para vocês isso daqui agora. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Quando você pega a questão que você leu no enunciado, e ele coloca assim, a construção não foi a lei que não funcionou. Está associada a uma interpretação de contraste, significando que o outro elemento, e não a lei, não funcionou. Essa questão daqui, ela é uma questão típica de interpretação. O que eu quero te dizer com isso? É aquela informação que tem que estar explícita no texto. É diferente de você colocar depreende-se, infere-se. Quando você usou aqui uma afirmação dessa, o cara pegou e te deu um texto e ele fez uma afirmação seca no texto. É correto afirmar que a frase X, é correto afirmar com isso, de acordo com o texto, de acordo com a passagem, toda essa informação, ela tem que ser citada no próprio texto. E vocês vão conseguir perceber que isso acontece aqui. Eu vou dar uma lida para vocês no texto. Vamos lá. Examinando-se a situação financeira dos estados que preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica difícil aceitar a argumentação. Desde maio de 2000,
quando entrou em vigor a LRF, esses estados, como os demais, estão sujeitos a regras precisas para a gestão do dinheiro público, para a aplicação de despesas e, em particular, para os gastos com o pessoal. Por que tendo descumprido, aí começa, ele já descumpriu algumas dessas regras. Por que tendo descumprido? Porque essa regra já existia. Por que tendo descumprido algumas regras, eles estariam interessados em tornar essas regras ainda mais rigorosas? Não tem o menor sentido. Concorda comigo? Porque já existia a lei. O que acontece é que alguns estados não cumpriram a lei. E aí eles não cumpriram a lei e querem agora tornar a lei mais rigorosa. Como se não existisse uma lei. A lei já existe. Será que tem sentido? Será que é lógico eles quererem tornar a lei mais rigorosa se aquelas eles não cumpriram? Aí o cara vem aqui, ó. Não foi a lei que não funcionou. O que você já pode entender? Quando ele fala não foi a lei que não funcionou, é por quê? Porque já existia a lei. E os estados não cumpriram a lei. Então não é culpa da lei, é culpa dos estados. Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis pelo dinheiro público. A construção não foi a lei que não funcionou, está associada a uma interpretação de contraste, significando que outro elemento, que foi o Estado, quem administra o dinheiro público, né? E não a lei. É o administrador do dinheiro público que não cumpriu a lei. Então aqui a afirmação está certa. Beleza? Bom, essa questão, ela é uma questão que é bem diferente da questão 100 e 111. 101, perdão. Por quê? Na questão 101 e na questão 100, você tem referência sendo feita a depreende-se infere-se. E aí vocês vão pensar o seguinte. Quando a questão apresentar a informação explícita, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você vai interpretar, ele tem que ser citado no próprio texto. Isso é afirmação explícita. Essas informações explícitas, elas podem ter o que no seu enunciado? Ó. E aí vocês já vão saber que é informação explícita. De acordo com o texto, algum apontamento para o texto, por exemplo, no primeiro parágrafo, isso daqui, ó, ele pegar uma passagem do texto, a construção tal está associada a uma interpretação, se ele fizer algum apontamento para o texto, se ele falar segundo o texto, de acordo com o texto, é correto afirmar que no texto, no primeiro parágrafo do texto, no terceiro período do texto, qualquer apontamento que o examinador faça para o texto, ele fez o apontamento para o texto, a informação vai ter que ser retirada do texto. A informação terá que estar explícita no texto. Esse tipo de questão, ele não traz o problema para o aluno. Por quê? Se o examinador te fala, por exemplo, de acordo com o texto, você analisa o que normalmente você já analisaria. Porque quando ele não coloca as palavras depreende-se, infere-se, você faz a análise correta. O que você faz? Você pega o texto, você pega a afirmação e vai procurar no texto. Quando você acha a informação no texto, você diz que está certa. Quando você não acha a informação no texto, você diz que está errada. Só que isso, para você poder falar assim, a informação está no texto, está certa. A informação no texto não está no texto, então a questão está errada. Isso só serve, essa coisa presa, quando as perguntas,
exigirem informações explícitas. Perguntas que exigem a informação explícita no texto, de acordo com o texto, segundo o texto, fazendo apontamentos para o texto no quarto período do segundo parágrafo, na linha X do texto tal, o examinador quer dizer não sei o quê. Quando existe um apontamento para o texto, a informação tem que estar explícita. E aí, na hora que você analisa, você faz o seguinte: se tiver explícita, está certo. Se não tiver explícita, está errado. Beleza. O grande problema nessa parte de interpretação é que quando você encontra o infere-se e o depreende-se, você analisa como se fosse a mesma coisa. Você analisa como se fosse de acordo com o texto. E aí que está o problema. Você pega, por exemplo, infere-se e depreende-se. Quando o examinador te dá essas duas perguntas, o que você faz? Por exemplo, infere-se do texto que os tribunais de contas agem sob a égide do dever de cuidado. Você vai lá e olha no texto. Você faz exatamente o outro modelo. Você olha no texto. Se você perceber que a informação está explícita, você marca como certo. Se você perceber que a informação não está explícita, você marca como errado. E aí que está o problema. Por quê? Essa de você olhar o texto e dizer que está certo com a informação no texto ou está errado porque a informação não está no texto, isto só serve, esse raciocínio, para questões que peçam o apontamento para o texto. É diferente de infere-se e depreende-se. Infere-se e depreende-se, galera, é uma coisa extremamente abrangente. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu trabalho com os meus alunos, que retrata isso de uma forma muito clara. Imagina o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um texto. E esse texto ele vai falar sobre os investimentos que foram feitos nos dois grandes eventos que aconteceram aqui no Brasil, Olimpíadas e Copa do Mundo. Beleza? Aí o texto começa assim. O governo federal investiu mais de 10 bilhões no transporte público para que o deslocamento no período das Olimpíadas da Copa do Mundo fosse feito de uma forma mais rápida. Além disso, foram investidos não sei quantos milhões na reforma dos principais estádios e construção de outros estádios, não sei quantos bilhões, né? Outro investimento importante feito pelo governo federal é no que tange a parte de saúde e transporte público, que foram investidos na saúde tantos milhões, no transporte público tantos milhões. Termina o texto. Esperemos que tenhamos um grande evento. Imagina que isso aconteceu, esse texto fosse antes do evento, né? Aí vem a pergunta do texto. O cara vai e coloca assim. De acordo com o texto, preste atenção. De acordo com o texto, o povo brasileiro irá herdar uma excelente estrutura após os grandes eventos que serão realizados, que foram, no caso, né? Após os grandes eventos, o povo brasileiro irá herdar uma grande estrutura. Imaginemos que nós não estivéssemos aqui em 2007, nós estivéssemos lá em 2012, 13. Aí o cara perguntou o seguinte, ó, o que o texto está falando? Só dos valores do investimento. Tantos bilhões naquilo, tantos milhões naquilo, tantos milhões naquilo, milhões, milhões, milhões e bilhões. E a pergunta do texto é essa. De acordo com o texto, o povo brasileiro irá herdar uma excelente estrutura após os dois grandes eventos. Aí o que acontece? Você voltou ao texto, procurou essa informação, e essa informação, que deveria parecer explícita, ela não está explícita. Gabarito da questão, errado.
Só que aí você vem embaixo, e aí vem a pergunta e coloca assim. Infere-se do texto que o povo brasileiro irá herdar uma excelente estrutura após os 2 grandes eventos. Aí essa questão passa a estar certa. Olha que coisa de doido. Eu fiz a mesma afirmação, sendo que em uma eu falei de acordo com o texto. Situação em que a informação ela tem que aparecer explícita. Quando eu coloco infere-se do texto, você tem que entender o seguinte: o que significa o infere-se do texto? O infere-se do texto, a informação também pode ser explícita, é óbvio, né? Se tiver explícita, melhor ainda. Ou implícita. Aqui você vai escrever entre parênteses do lado. Ou implícita. Desde que seja alguma coisa relacionado ao tema do texto. Desde que seja alguma coisa relacionada ao tema do texto. Professor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Então quer dizer que eu posso inferir que o povo brasileiro vai herdar uma grande estrutura? Claro que você pode. Você vai pensar o seguinte: pô, foram investidos não sei quantos bilhões no transporte público. Acaba o evento, a Olimpíada e a Copa do Mundo. O que faz? Tira os ônibus da rua, destrói lá os BRT, BRS, BR não sei o quê, as rodovias. Não vai fazer isso. Então quem é que vai herdar isso? O povo brasileiro. Foram investidos não sei quantos milhões na reforma de estádios. Ah, acabou a Copa do Mundo, acabou a Olimpíada, destrói tudo. Não. Aí a gente vai pegar essa rebarbazinha, o povo brasileiro herdou uma grande estrutura. Quando ele fala no infere-se, para essa questão ser certa, e aí que está a jogada de mestre para quem vai fazer a prova do CESP. Para essa questão estar certa, basta que o cara esteja afirmando seja algo relacionado ao tema do texto. Ou seja, o título do texto era Investimentos para os 2 grandes eventos. A pergunta infere-se: qualquer coisa que seja relacionada, que tenha alguma relação, seja ela direta ou indireta, com os investimentos feitos pelo governo, já faz a questão estar certa. E aí você vai me perguntar o seguinte: David, então em que momento que eu vou olhar o infere-se e o depreende-se e a questão estará errada? Uma vez que o infere-se e o depreende-se tem uma abrangência enorme. Quando que estará errado? O infere-se e o depreende-se, para estar errado, você tem que ter uma coisa absurda. É isso que me faz te dar certeza do seguinte: vocês podem pesquisar isso, eu falo por experiência. 90% ou mais das questões que falam de infere-se e depreende-se, elas são questões como certa. Se você estiver analisando e você tiver alguma dúvida, a questão estará certa. Se você estiver analisando e for uma coisa idiota, uma coisa absurdamente nada a ver, a questão estará errada. Para você ter noção, quando o CESP dá um infere-se e um depreende-se errado, normalmente ele faz isso com dados. Por quê? Ele não vai correr o risco, quando for trabalhar com infere-se e depreende-se, de ter por exemplo, recursos, né? Porque a ideia da palavra de acordo com o segundo texto é isso aqui. O infere-se é sem limite. É uma coisa extremamente abrangente, basta que seja relacionada ao tema. E aí quando o CESP dá um infere-se e um depreende-se como errado, em regra, é em cima de dados. Por exemplo, eu chego aqui e falo assim: foram investidos 10 bilhões na construção de novos estádios. Aí vem a pergunta, depreende-se do texto, que foram investidos 2 bilhões na construção de estádio. Aí, se você errar, na boa, só Deus na tua vida. Que aí você tem que procurar um médico. Por quê? No texto está escrito que foram 10 bilhões. E na afirmação são 2 bilhões. Pode-se afirmar, infere-se do texto, que
que o governo que investiu no Brasil foi o governo americano. Aí, por uma parada que foi assim, caraca, o investimento foi feito pelo governo federal, em 90% dos casos. Para que o inferno esteja errado, você tem que entender isso. Tem que ser uma afirmação completamente absurda. Beleza? E assim a gente fecha esse nosso primeiro bloco da sexta aula.